bem-vindos à nossa live de hoje. Quero agradecer a presença de todos. Contar um pouquinho para vocês do nosso projeto, iniciamos uma nova fase aqui do nosso projeto, uma temporada de conteúdos, tá? Através do nosso canal de comunicação Agnus Plus. Vai acontecer lives semanais, nós teremos podcasts diários, né, com abertura e fechamento de mercado, e se tiver alguma notícia aí que começa a abalar o mercado, a gente entra também dando um pouco de informação para todos vocês, os nossos clientes e os nossos seguidores, tá bom? Hoje nós falaremos sobre o fundo imobiliário através da visão do gestor, né? Eu vou apresentar para vocês aqui quem vai fazer esse bate-papo com a gente e falar um pouco do cenário econômico, tá bom? O nosso sócio, Gustavo Guarnieri, está aqui hoje, boa noite. Obrigada, Gustavo, por participar da nossa live de hoje. Boa noite, Carol. Um papo muito gostoso, aberto e mais descontraído, eu acho que para todo mundo entender um pouco a linguagem, não ser muito técnico aqui, né? Mas que traga informações e que a gente possa crescer um pouquinho mais, tá bom? O Ricardo Almendra, CEO da RBR Asset, uma gestora especializada em fundo imobiliário, e depois a gente abre espaço para ele se apresentar melhor e falar um pouco mais, né? E aí, boa noite, Gustavo, boa noite, Ricardo, sejam bem-vindos. Eu vou fazer a intermediação aqui com vocês, acompanhar, principalmente o tempo, para vocês não se estenderem demais, e acompanhar aqui as perguntas do chat que tiverem. Então, obrigada a todos, boa noite. E é com vocês aí. Obrigado, Carol. Ricardo, para a gente não aproveitar esse tempo, ser bem pontual, né? Começamos bem pontuais também. E queria, assim, eu acho que grande parte de quem já está aqui, grande parte somos investidores, né? São investidores que estão aqui na live com a gente. Mas não sei se todos já conhecem a RBR, a maioria já deve conhecer, mas quem não conhece a RBR ainda, se você puder comentar um pouquinho quem é o Ricardo Almendra e quem é a RBR, a visão da RBR. Legal, Gustavo, Carol, todos os amigos da Agnus, aí um prazer estar aqui com vocês. Bom, Ricardo Almendra, eu sou CEO e fundador da RBR, que é uma gestora que existe há 7 anos, focada exclusivamente no mercado imobiliário, mas com um olhar bem amplo de imobiliário. Então, o que é imobiliário? O que a gente faz hoje? A gente investe em terreno para incorporar, já são mais de 40 projetos nesses 7 anos aí que a gente comprou o terreno, faz uma parceria com o incorporador e a gente depois vende. A gente compra prédio de escritório ou prédio de galpão pronto para renda. Para cada um desses tipos de investimento tem um fundo dedicado, né? Depois a gente empresta recursos, faz crédito imobiliário e tem garantia imobiliária, garantia real. Os fundos de papel, os fundos de CRI, são 2 fundos assim. A gente investe nos fundos imobiliários listados em bolsa através de um fundo de fundos que mistura fundos, cota de fundo imobiliário, CRI, a gente é um fundo multi-estratégia, e a gente tem vem consolidando uma série de investimentos internacionais. Nós temos como meta ser cada vez mais, nós já somos, mas ser cada vez mais uma gestora de imobiliário global. Então, assim como um fundo multimercado que opera aqui, opera fora, a gente também tem a inteligência fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, hoje, a gente compra predinhos residenciais baixinhos, aqueles típicos de Nova York, já são 30 predinhos, e a gente reforma, faz um retrofit, uma reforma completa, aluga e depois vende. A gente já vendeu 3. E, Ricardo, por acaso o RBRF, que é esse multi-estratégia, ele tem, talvez não a possibilidade ainda hoje, mas ele tem a possibilidade de daqui a um tempo, parte dele também ter investimentos fora, ou ele não por regras, não pode chegar nesse ponto? O fundo imobiliário não permite investir lá fora, infelizmente. E até acho que se a isenção de dividendo caísse, talvez a gente ganhasse força para ele investir lá fora. Que bom que ele vai continuar não podendo investir fora do Brasil, porque a isenção
está confirmado aí que não vai para frente, né? Desculpa, a perda da isenção, a retirada do benefício fiscal não vai para frente. Então, vai continuar sendo um fundo imobiliário, vai continuar permitindo exclusivamente investimentos no Brasil, tá? E lá fora a gente também investe nos REITs, Real Estate Investment Trusts, REITs, né? REIT, que é basicamente a analogia aos fundos imobiliários lá fora. Podemos explorar isso um pouquinho também. Então, é uma companhia, muita coisa diferente dentro de imobiliário. As inteligências, as áreas se ajudam, tem muita sinergia entre as áreas. E é isso, a gente está com mais de 6 bilhões de reais sob gestão, são 6 bi e 200, mais ou menos, 43 pessoas. E desses 6 bi, quantos que vocês têm, assim, são quantos fundos? Tem o RBR Properties, o RBR, o High Yield, né, o F, de todos os fundos, o carro-chefe continua sendo o RBRF, né, que é o multi-estratégia. São 4 fundos listados que são mais conhecidos, o RBRF e o RBRP, são 3 fundos com muito cotista, todos com mais de 50 mil cotistas. O RBRF, que é o RBRF11, é o nosso fundo de fundos, multi-estratégia. O RBRP, que é o Properties, de propriedades, RBRP11, onde a gente essencialmente é um portfólio de escritórios. E a gente tem o RBRR, RBR Rendimento, que é um fundo de crédito de baixíssimo risco, RBRR11. Então, são os 3 fundos principais, maiores, todos têm mais de 1 bilhão de reais. E o RBRY é um fundo de crédito, tem uns 400 milhões, a gente chama ele de crédito estruturado. Trabalha emprestando dinheiro para empresas de tamanho menor, empresas menos conhecidas, menos bancarizadas. Então, a gente tenta atuar nesse mercado para trazer operações com mais retorno também, tá? E os fundos de desenvolvimento e incorporação são todos fundos voltados para investidor, eu diria, profissional, porque é um fundo que não paga dividendo todo mês, é um fundo ilíquido, são fundos que têm ciclo, muito parecido com private equity, Gustavo. Uhum. Dinheiro, compra um monte de terreno, faz a incorporação e depois devolve dinheiro. Bem parecido com safras assim de private equity, sabe? Que você vai comprando empresas. Você comentou que os 3 principais fundos, né? Todos os 3 ali tem mais de 50 mil cotistas cada um. Eu estava puxando, eu não tenho esse dado tão atualizado, né? O último relatório que saiu da B3 foi no começo do ano, né? Relativo ao fechamento do ano 2019. E 10 anos atrás, na verdade um pouquinho mais, né? 2009, fechamos o ano 2009 com 12 mil CPFs operando fundo imobiliário, né? Depois de 2010, 21 mil pessoas em fundo imobiliário na cadeia como um todo o IFIX, né? Então, isso foi crescendo drasticamente, tanto que o crescimento de 2019 batemos 600 mil e fechamos o ano de 20, né, com 1 milhão e 62 mil cotistas. Então, assim, a relevância da RBR é bem grande, né? Bem significativa. Hoje tem mais ou menos 1 milhão e 300 já, então dobrou esse número de 2019, e a gente tem 250 mil cotistas no total. Então, tem aí 15 a 20% dos cotistas que tem alguma coisa de fundo imobiliário, tem alguma coisa da RBR. E sabe o que é legal, Gustavo? Se a gente olhar de 2012 a 2018, o número de cotistas ficou parado em 100 mil. Uhum. Teve um boom, assim, um mini boom em 2011, 12. Teve aquela oferta daquele fundo de agências do Banco do Brasil, era aquela onda de IPOs, o fundo puxou muito, subiu para caramba no começo. Então, de lá de 2012 a 2018 ficou parado o mercado, teve muito fundo ruim que saiu também, e 2018 para cá também foi o advento dessas gestoras, gestoras profissionais, equipes especializadas, muita transparência, relatórios feitos com cuidado, esse tipo de evento que a gente está fazendo, onde aproxima o gestor do investidor, né? Então, acho que é uma indústria que cresceu, está só no começo, é um aluno que está
no ensino infantil, não foi nem para o ensino fundamental ainda. Tá só... Você acha que acabou acontecendo alguma coisa parecida com isso em 2011, no ano 2019 também? Teve uma onda, assim, teve bastante fundos, né? Já fazendo follow-ons, normal, mas teve muito fundo abrindo IPO também no ano 2019, né? Você acha que teve bastante fundo, qualquer um abrindo aí também? Ou Eu acho que foi mais não. focado no ano 2019? Eu acho que os fundos são maiores, são fundos mais diversificados, são fundos que têm uma gestora por trás. O mercado hoje tem uma governança melhor, o mercado exige mais transparência, mais informação. O que aconteceu muito em 2011, 2012, 2013 e tal, teve muito fundo surgindo monoativo. Uhum. Era um prédio só. O que era aquilo? Era o incorporador tinha arrumado o comprador mais caro possível para ele vender o prédio. E aonde estava isso? Estava no varejo, estava no fundo imobiliário. Por isso que ele vendia para o varejo e não vendia para o outro investidor, estrangeiro, sei lá, qualquer um que fosse um investidor institucional. Então, teve muita coisa, alguns prédios até muito bons, mas muito caros. Muita coisa que saiu com renda garantida. E esse negócio de renda garantida, eu acho um tremendo... não dá para falar que toda renda garantida é ruim, mas ele enviesa a análise para um olhar de fundo imobiliário para um olhar de renda fixa, que não é o correto. E às vezes você está pagando caríssimo num ativo, caríssimo, só que fala, mas tem renda garantida de 8% ao ano, então tá bom. Não tá bom. Você vai ter 8% ao ano, só que você está comprando um ativo caríssimo. Exato. Uma hora essa conta vai chegar. Pode demorar 2 anos de renda garantida, mas vai chegar. Foi o que aconteceu muito naquela época, entendeu? Exato. Não o mesmo ponto, mas tem uma correlação grande com muito fundo imobiliário por aí também, com preços quase o dobro, né, do preço de mercado dele, pagando, mas paga 1 e poucos % ao mês. Pô, mas... né? Você tem muito fundo de papel hoje que tem CRIs, né, Certificado de Recebível Imobiliário, né, o instrumento lá, o CRI, que é o papel que a gente fala. Tem muito fundo que eu brinco que é o seguinte, é uma nota de R$100 que você está pagando 130, 140, 150. Pô, mas me dá um rendimento de 1% ao mês, mas a conta vai chegar, é igualzinho. É igualzinho. Em algum momento você vai perceber que você pagou 130 numa nota que vale 100. Bom pensamento. De papel é fácil, é só ver o valor patrimonial. Sim. O valor patrimonial de fundo de papel reflete muito mais a realidade. O valor patrimonial de fundo de tijolo não reflete muito a realidade, porque a análise do valor patrimonial dos fundos de tijolo sempre tem um atraso muito grande para a realidade. Então, vai lá o avaliador, fala, pô, esse prédio vale 100 milhões. Mas se o prédio ficar vago no dia seguinte, ou se o seu aluguel vai subir muito ou cair, o avaliador não está olhando para frente. Ele está sempre fazendo aquela análise estática e o mercado mexe muito. Então, é muito comum o valor patrimonial de fundo de tijolo ter um atraso para um mercado que vai melhorar ou um atraso para um mercado que vai piorar, entendeu? Perfeito. Eu acho que assim, esse atraso que você comentou é um pouco do... bom, esse avaliador que você falou, né? Primeiro, quando vocês vão avaliar um fundo de investimento, um prédio para vocês comprarem, né? Qual que é vocês vão avaliar, vocês têm alguém que vocês contratam para dar uma segunda avaliação da casa, uma segunda avaliação, do prédio, como é que chama o nome? Esqueci, assim, quem vai avaliar mesmo? Vocês mesmos podem avaliar um prédio quanto que vale, ou vocês têm que contratar alguém para auditar isso, fazer auditoria, né, da avaliação? O fundo imobiliário, uma das regras que existe é que você sempre precisa de um laudo de avaliação, de um terceiro, que vai referendar aquele preço que está sendo comprado. É uma das formas de proteção para o cotista, tá? Então, se você tem uma discrepância muito grande entre o valor de aquisição e o laudo de avaliação, aquilo chama atenção, e o administrador do fundo, né? Você tem um papel você tem 2 papéis no fundo, o administrador e o gestor. O gestor é a RBR, a gente fala, quero comprar, quero vender. E o administrador, ele garante que o regulamento do fundo está sendo cumprido
E uma das exigências que os órgãos reguladores, a CVM, faz para o administrador é sempre tenha um laudo de avaliação de um terceiro independente, tá? Então, a gente sempre tem laudo de avaliação desse valor patrimonial, mas honestamente, o que vale para a gente é o nosso valor, é a nossa avaliação. Quando a gente vai, por exemplo, emprestar um dinheiro, chega aqui um cara e fala, eu quero tomar um dinheiro emprestado, uma incorporadora, e eu vou te dar esse prédio aqui que eu tenho em garantia, ou esse terreno em garantia. E olha o laudo de avaliação aqui, tá vendo? Esse pessoal aqui falou que vale 100 milhões. Eu, cara, jogo fora o laudo e falo, beleza, tá bom, mas o que vale é a minha avaliação. Às vezes eu acho que vale mais, às vezes a gente acha que vale menos. Então, para a gente, o que mais vale, Gustavo, em tijolo, assim, eu gosto de falar o que mais vale a referência principal é quanto custa para produzir aquele ativo. Custo de reposição, né? E é o custo de reposição que você que já falou com a RBR várias vezes sabe quanto que a gente bate nessa tecla. Porque é uma referência, não é fácil de saber, assim, só quem vive o mercado sabe como é que está o preço de terreno, custo de obra, só quem vive tem noção desse custo de reposição, mas essa é a grande referência. Então, se você consegue comprar um ativo abaixo ou próximo do que custa produzir esse ativo, olha, se é uma boa localização, difícil de perder dinheiro. A chance de você ter um bom retorno é muito grande, porque um bom imóvel tem que negociar acima do que custa produzir. É o lucro de quem fez e vendeu. Quando a gente vai lá e compra um apartamento na planta, normalmente tem uma margem de lucro do incorporador de pelo menos 20%. Isso é o que... até mais. Tem os impostos, tem as despesas de marketing, incorporação e tal. Sei lá, um imóvel que custou 10, o cara vai vender por 15. É mais ou menos isso, entendeu? Sim. Você comentou mesmo, e assim, a RBR não é uma casa muito nova para mim, assim, né? Para nós, como todo, a gente conhece há muito tempo, comentei um pouquinho antes, né? O Bruno do RBRF veio aqui fazer presencial na época que a gente podia. E o Caio Castro, que é o gestor do RBRP, que é o Properties, lá de corporativo principalmente, ele conversou comigo justamente em abril, no mês seguinte ali daquela loucura de home office 100%, ninguém mais vai trabalhar em escritório agora, vai ser só home office, né? E até brinquei com ele na época que eu tinha conseguido comprar o RBRP a 45. Falei, nossa, eu lembro até hoje, na segunda-feira, que eu comprei o RBRP a R$45 a cota. Peraí que foi um pouco, depois ele subiu, mas eu consegui comprar um pouquinho. Mas naquela época, eu perguntei para ele qual seria, né, a visão da RBR em questão das lajes corporativas para os próximos anos, né? 1 ano, 2 anos, como é que seria aquela visão naquele momento? E eu queria perguntar como é que vocês veem o que vocês achavam naquela época, né? O que você achava que ia acontecer naquela época e do que você achava que iria acontecer, o que aconteceu. Como é que foi essa projeção do que vocês acharam, né? Até onde chegaram nesse 1 ano e meio aí, depois daquela pânico de março do ano passado. Eu diria que mudou um pouco, mas não radicalmente. A gente sempre teve a certeza que o escritório não ia acabar, ia continuar sendo um espaço necessário e importante. O que mudou um pouco é que, passado 1 ano e meio, a gente aprendeu que a tecnologia funciona muito bem e é um caminho sem volta. Então, a digitalização que o mundo passou, né, foram 10 anos em um que a gente andou no caminho da digitalização. Então, eu acho que as pessoas aprenderam que funciona e todo mundo hoje, quase todo mundo, gosta da flexibilidade que a tecnologia traz. Hoje de manhã eu trabalhei de casa, o escritório, a gente no domingo teve a feliz notícia que explodiu um cano no andar de cima e alagou o nosso escritório, aquela notícia maravilhosa de domingo à noite, e a gente teve que trabalhar de casa por 3 dias. Puta, sem problema, tranquilo. Agora eu já vim para o escritório, que eu morro de saudade e sinto muita falta de poder vir.
Eu acho que a performance é melhor no escritório. Mas eu acho que as pessoas gostam dessa flexibilidade. Então, qual que é o futuro? O futuro é um trabalho híbrido, majoritariamente presencial. Então, essa é a nossa visão hoje, e eu acho que ainda existe, nesse término de pandemia, uma visão, eu acho que excessivamente positiva de algumas pessoas de que o trabalho remoto pode ser majoritário. E eu acho que com o tempo vai ficar muito claro que uma empresa que quer ter uma cultura, que quer estimular o desenvolvimento das pessoas, precisa desse ambiente de escritório. Então, o futuro para mim eu não vejo nenhum problema relevante de demanda. Eu vejo os escritórios menos adensados, com algum revezamento acontecendo entre os colaboradores, e o ambiente do escritório, um ambiente mais criativo, mais de troca, de brainstorming, de reunião, de projeto, de trabalho em equipe, e menos o lugar onde você vai ter o teu lugar fixo de trabalho. Então, se por um lado as pessoas fazem revezamento, por outro lado, o escritório voltou a ser um espaço de convivência. Eu vejo, tem um negócio que antigamente tinha muito nos escritórios, era uma copa. Sim. Era muito comum na década de 80, 90, multinacional querer ter uma copa, uma bacana no seu escritório. Depois esse negócio perdeu um pouco o sentido. Eu vejo isso voltando. Eu acho que ter um café, um espaço onde você senta, faz uma reunião, um espaço que não seja só uma sala, tudo isso é o futuro. Muito parecido com as empresas de tecnologia. Se você entrar nos escritórios dessas empresas de startups de tecnologia, open space, muito aberto, áreas de descompressão, né? São essas palavras que são usadas, um lounge, aí tem aquelas mais modernas que bota lá a mesa de ping-pong ou uma chopeira. Acho que não é o padrão, né? Mas é isso, acho que eu não vejo nenhum problema grande de demanda. O que faz a corporativa ir bem ou ir mal no futuro próximo? Gustavo, Brasil vai crescer ou não vai crescer? É isso que vai fazer a demanda ser boa ou ruim. É o país crescer ou o país não crescer. Como é que vai ser a eleição do ano que vem? O que eu posso te afirmar é o seguinte: não tem escritório sobrando, preço de aluguel não vai cair nas melhores regiões de São Paulo. Não caiu durante a pandemia e não vai cair nos próximos anos, porque a oferta é baixa. Se o Brasil crescer muito bem, o aluguel dispara. Se o Brasil crescer pouco, o aluguel sobe um pouco menos. Sobe pouco, mas sobe, porque a oferta é muito baixa. Eu estou falando da Faria Lima, da Paulista, da Vila Olímpia, a região de Pinheiros, que está se desenvolvendo muito. Essas são regiões muito nobres, e eu estou me referindo a prédios bons. Isso é que é uma grande vantagem, Gustavo, do fundo imobiliário. Você pode escolher portfólios muito bons. É diferente do eu, Ricardo. Se eu quiser comprar um belo imóvel, eu não vou conseguir comprar um imóvel top na Faria Lima. Eu vou comprar uma sala comercial, até consigo na Faria Lima, mas é uma sala comercial, é outro mundo. É diferente de você ser dono de um prédio inteiro. É isso que o fundo imobiliário traz. O brasileiro ama imóvel, só que o brasileiro vai lá e compra um apartamentozinho, uma saleta comercial, compra uma lojinha, e esse imóvel é ruim. Eu estou generalizando, mas por isso que imóvel muitas vezes para ser, o que é para ser um patrimônio que gera renda, às vezes vira uma dor de cabeça. Porque o imóvel é ruim, é mal localizado, ele não foi bem mantido, ele não é gerido de uma maneira profissional. Você tem um apartamento num prédio de 100 apartamentos, aí tem um monte de investidor, cada um alugando o seu, aí na hora que vem uma crise, todo mundo fica nervoso, a última coisa que as pessoas querem é ter que pagar condomínio e IPTU. Aí joga o aluguel lá para baixo e o aluguel despenca e não rentabiliza. Então, essa gestão profissional que eu acho que é diferente. Sem dúvida. E eu acho que a gente
eu, como um assessor, né, assessor de investimentos, a gente está diretamente ligado com um cliente ali, que às vezes não entende absolutamente nada de investimento, mas ele acaba sempre vem aquela pergunta, né? Nem sempre o cliente entende nada, mas às vezes quem já está há algum certo tempo no mercado, sempre tem aquela pergunta de assim, ó, qual que é o melhor momento para entrar em alguma coisa, né? Não só no mercado imobiliário, né, como a gente está falando especificamente, mas, pô, agora os Estados Unidos vai entrar em recessão, a China vai recuperar tudo, não, agora o mercado acionário, o varejo vai subir, não, agora é commodity, então, sempre tem qual o momento para entrar em tal coisa, né? Então, eu acho que se a gente pudesse resumir bastante isso, sempre tem aquela do aporte, sempre, né? Sempre fazendo um certo aporte em todos, né? Mas sempre a gente está passando por alguma crise ou alguma incerteza, né? Que tem algum certo desculpa para eu não entrar comprando alguma coisa. Então, sempre tem algum certo tipo de receio. Por exemplo, trazendo para o mercado imobiliário agora, tem esse costume de pensar, né, que o mercado de FIIs, ou os fundos imobiliários, normalmente tendem a ser um pouco inversamente proporcional à taxa de juros. Então, quando o fundo imobiliário subiu demais nos últimos anos, foi porque os juros vieram caindo, né? Desde 2016, 14, 25, veio caindo até então. E agora os juros começam a subir e a gente tem uma tendência da cota do fundo imobiliário começar a diminuir. Como é que você responde a isso e como é que vocês trabalham com o fundo da RBRF, né, que é o Multiestratégia, comprando outros fundos imobiliários, tendo essa possibilidade aí, ou o que você diz sobre essa diminuição da cota do fundo imobiliário? Primeiro, eu acho que a melhor análise para se fazer com juros é não olhar a Selic, mas olhar a curva de juros real, que é da NTN-B. Porque se você olhar a longo prazo, os imóveis, eles são ativos que protegem contra a inflação, eles corrigem inflação no longo prazo. E a NTN-B é um título que paga inflação mais os juros. Os aluguéis são indexados à inflação também. Então, o juro real hoje no Brasil está por volta de 4, 4,5, né? É por aí, né? Depende olhando a curva mais longa. Esse juro subiu, esse juro estava abaixo de 4, para 3, 3,5, que eu acho que é o juro real mais, é o meu cenário mais provável para o Brasil no médio prazo. Eu acho que esse juro deveria ficar por volta dos seus 3,5. Então, se eu tenho um portfólio de FIIs que está me rendendo 7,5 e a NTN-B me dá 3,5, eu tenho 4% de diferença. Isso é bastante coisa. É uma bela diferença. Então, você está usando os juros futuro para falar do juro real? Como é que da inflação? Eu estou olhando a curva de juros, né? O que tem de juros nas NTN-Bs hoje? Então, se olhar a vários vencimentos de NTN-B, a 2035 deve estar 4 e alguma coisa. Eu não vi como é que está os últimos dias, mas deve estar por aí. Então, ele me paga IPCA mais 4. E um portfólio de FIIs vai me dar uma renda hoje. Você consegue montar um belíssimo portfólio te dando uma renda de entre 7 e 8. E os imóveis também corrigem inflação com o tempo. Você tem um spread para NTN-B, quer dizer, o teu dividend yield versus o teu juro real da NTN-B está num momento muito interessante. Tá? E eu ainda acho que o juro real da NTN-B vai cair. Vai dos seus 4, 4,5 para 3, 3,5. Eu acho que isso acontece ao longo dos próximos anos. Então, esse eu acho que é a análise mais fundamentalista, mais correta para se ter. Mas todo mundo olha para a Selic. O fundo imobiliário é muito mercado de pessoas físicas. E eu acho que, não tem o que falar. Na hora que a Selic sobe, o teu custo de oportunidade aumenta e é pior para fundo imobiliário. Então, eu acho que você tira um pouco do apetite, do brilho. Agora, a análise que eu faço e que eu proponho para as pessoas é o seguinte: não olha só o dividendo. O dividendo é uma parte dessa análise. O IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, está caindo esse ano.
está caindo -1. Mas se você separar os fundos de papel e deixar só os fundos de tijolo, esse índice está caindo 10%, entre 5% e 10%, depende do segmento de tijolo. Também caiu. Então, tem muita coisa de tijolo que está barata. Bastante coisa que está barata. E aí é um pouco do que a gente falou. Na hora que ninguém quer, ou na hora que todo mundo vendeu e caiu, é uma boa hora de você comprar. Na hora que está todo mundo querendo, dezembro de 2019, o IFIX subiu 35%. Ali não é a melhor hora de comprar. Ali é a hora de você reduzir posição. Então, é essa análise que tem que fazer. Eu acho que a nossa análise, a gente olha, para a gente ver o retorno dos fundos imobiliários, a gente olha quanto vai pagar de dividendo e a gente espera quanto que esse imóvel tem de ganho de capital. Quanto que essa cota vai subir? Como é que o aluguel vai se comportar nos próximos 2, 3 anos? E hoje a gente consegue montar um portfólio que, com retorno esperado por volta de 15% ao ano nos próximos 3 anos. Considerando, né, quando você fala esse TIR, essa taxa interna de retorno, você está considerando o aluguel mais o ganho de cota, né? Exatamente. Da casa, né? E o ganho do capital vem de uma visão nossa de quanto vai valer esse imóvel lá na frente, quanto que esse imóvel vai valer depende de quanto que ele vai gerar de renda. Então, é sempre isso, é oferta, demanda, para onde vai o aluguel, vai subir, não vai subir, vai corrigir mais que inflação ou não, essa região está ganhando valor. Então, é isso que a gente vai... Pô, o custo de obra subiu muito. Quando o custo de obra sobe, se o Brasil não entrar numa recessão, o preço do aluguel vai subir. Uhum. E subiu muito, né? Que a gente vê construindo aí vários clientes, né? Estavam construindo ou estavam decidindo começar a querer construir antes e, sim, o quanto disparou, né? Preço de cimento, preço de ferro, preço de tudo que eles ficavam comentando, não tem nem... A obra subiu fácil uns 20%, 30%. E isso é que o mercado imobiliário, a resposta não é imediata, mas em 2, 3 anos você tem esse encontro. Então, o custo de obra sobe, é natural, os aluguéis em algum momento vai subir também. Estou falando de um Brasil que cresce, de uma cidade como São Paulo, que é dinâmica, uma economia que cresce, que tem vários setores. É diferente do Rio, tá? Que é um caso mais específico e sofre uma série de problemas. No Alfa, falando do Alfa que você perguntou, o que a gente fez? A gente aproveitou bastante a crise do ano passado, comprou muita coisa de tijolo. Quando as cotas voltaram, a gente vendeu bastante coisa de tijolo e a gente encheu a mão de fundo de papel. Por quê? Porque os papéis, os CRIs, eles remuneram inflação mais uns juros ou CDI mais uns juros. E a gente falou, olha, inflação está vindo muito forte e Selic está subindo. Então, vamos comprar, deixa tijolo de lado até a pandemia passar, a vacinação melhorar e vamos encher a mão de crédito. Hoje, 50% do nosso fundo multiestratégia está em crédito, seja em cota de fundo imobiliário ou em crédito direto, em CRI direto. E o que vai acontecer provavelmente a partir do segundo semestre, talvez terceiro TRI, quarto TRI, em algum momento do ano que vem, provavelmente um pouco mais. A gente vai reduzir o portfólio de crédito imobiliário e vai aumentando o tijolo aos poucos. Hoje você consegue comprar fundos de lajes corporativas, vou dar 2 exemplos. Tem o HGRE11, tem o TEP11, TEPP11, bons portfólios de escritórios abaixo do custo de reposição. Vai dar um carrego para você por volta de entre 7% e 7,5% ao ano nos próximos 12 meses. Quer dizer, é um bom carrego, você não está com imóvel vago, o portfólio está alugado, só que você está comprando abaixo do custo de reposição. Então, no máximo 2, 3 anos, você vai ter esse carrego e vai ter o ganho de capital de mais 10, 15% nessas cotas, tranquilo, na minha opinião. E aí você faz essa composição. Imagina, 2 anos de 7,5 dá 15. Mais
15% de ganho de capital nas cotas, já deu 30% em 2 anos, tá? Por volta dos seus 12%, 15% ao ano. É assim que a gente vê, provavelmente esse é o movimento que vocês vão ver a gente fazendo no RBR Alpha. Legal. E Ricardo, eu acho, nessa pergunta eu vou dar uma certa viajada, não sei nem se teria uma relação, mas pensando de certa forma um pouco como lastro, tá? Faz um certo tempo que alguns investidores não tão pouco conhecidos assim, mas o escritor lá do Pai Rico, Pai Pobre, comentando sobre uma crise global, o Michael Burry, né, de 2008, falando também sobre uma crise global por tanta injeção monetária que tivemos no mundo todo nesses últimos meses, né, desde do março do ano passado, muita injeção de dinheiro. E isso chegou a ser 20%, né, 20% de todo o dólar em circulação no mundo foi impresso nos últimos 15 meses. E qual que é o argumento que esses investidores eles usaram? É que o ouro ele serve como lastro, né, para toda essa injeção, então ele deveria valer mais ou essas moedas valerem menos para esse lastro ser equilibrado, tá? Por que o ouro é usado? Logo, né? Porque ele é aquele material de alta escassez, ele demora para você conseguir extrair de novo. Mas se isso realmente se concretizar, se o mercado não conseguir absorver todo esse dinheiro que foi injetado mundialmente, não conseguir gerar uma certa inflação, você acha que os imóveis, como vocês são uma gestora de imóveis, foco é ser não somente o Brasil, mas global, os imóveis serviriam, né, ou servem como um lastro também para isso? Você acha que eles seriam corrigidos, de certa forma, por uma inflação que possa ser um pouco mais generalizada? Eu acho que imóvel é uma excelente proteção contra um momento inflacionário. Todo ativo real é uma excelente proteção. E é um dos cenários, quando a gente investe lá fora hoje, o maior risco que tem, para mim, é uma subida muito forte dos juros. A gente olha muito para os juros de 10 anos dos Estados Unidos, que, puta, incrivelmente, só mudar de tela aqui, botar no meu... incrível, 1,34, hoje é o juro de 10 anos. Esse negócio estava 1,70 até 1,80, chegou a bater recentemente. Então, no mundo normal, esse 10 anos deveria ficar na casa dos seus entre 2 e 3, por volta de 2, né? Você tem o juro de 10 anos em 2, uma inflação, que é a meta do Banco Central americano, de 2, você tem um juro real, seria na casa por volta de 0, né? Que eu acho que é mais razoável para o mundo no longo prazo e não juros tão negativos quanto a gente vê hoje. Eu acho o imóvel uma excelente proteção, uma excelente proteção. Se você está bem localizado num bom imóvel, e é por isso que eu te falo assim, Gustavo, quando você compra um imóvel bem comprado, abaixo ou próximo do custo de reposição, é por isso que eu falo assim, você não vai perder dinheiro. Você vai ganhar mais que um título público, seja uma LFT, um CDI ou inflação. Porque os ciclos econômicos, eles trazem todas essas variáveis que a gente não consegue controlar. Cresce mais, cresce menos, é mais inflação, menos inflação, mais emissão de dinheiro, menos, uma crise que vem. E quando você compra bem comprado, você vai surfar essas diferentes fases e vai ter retorno, entendeu? Porque imóvel também é um bem escasso. Ele também tem essa proteção, né? Tem lugares que você não tem mais terreno. Você não tem mais terreno para fazer coisa em muitos lugares de São Paulo. Como é que você vai construir um prédio AAA na Faria Lima? Como é que você vai replicar um shopping Iguatemi? Não vai. Então, isso tem muito valor, né? E você comentou... Deixa eu interromper vocês um pouquinho aqui, vai. Desculpa, o papo está muito... Carol. Está incrível, mas... Assim, olha, a gente está bombando de participante e tem muitas perguntas para o Ricardo. Então, para a gente não deixar de responder, eu vou fazer algumas perguntas aqui, tá bom, Ricardo? E aí algumas coisas você já falou, mas acho que vale reforçar um pouquinho. E eu vou na ordem aqui, tá bom? Combinado.
Vamos fazer as perguntas, senão a gente vai deixar de responder os clientes e vai ficar todo mundo chateado comigo depois. Então, vamos lá. Aqui o nosso cliente Fábio está perguntando sobre a questão tributária, né? Como isso pode afetar o mercado dos fundos imobiliários? Olha, eu fiquei super contente. Hoje o Paulo Guedes fez uma live, o relator já colocou nas redes sociais que os FIIs vão sair do projeto de lei da reforma tributária, a isenção vai permanecer. Então, acho que foi a decisão correta, eu acho que é o melhor para o país, tanto para incentivar o segmento imobiliário, porque o fundo imobiliário é uma fonte enorme hoje em dia de funding para crescimento imobiliário do país, como e principalmente com o investidor, porque o investidor do fundo imobiliário, que o Gustavo comentou, esse 1 milhão de pessoas que entraram, não é o ricaço que tem fundo exclusivo, empresa offshore. O cliente padrão do fundo imobiliário é um cara que tem 10, 20, 30, 40, 50 mil reais em fundo imobiliário. É uma forma de previdência, é um veículo de geração de renda periódica para o brasileiro. Então, felizmente, isso saiu, não está mais na pauta e eu não vejo nenhum aspecto hoje na reforma que vai afetar negativamente os fundos imobiliários, tá? Então, estou bem mais tranquilo hoje do que eu estava há 2 semanas, mais ou menos, atrás, ou 3, não me lembro. Me lembro que eu estava almoçando, recebi o negócio e deu até uma indigestão na hora, mas passou. Então, eu não vejo hoje nada que afete negativamente a reforma. E a gente percebeu, né, quando começou a sair as informações, os clientes nos ligando, porque tem muita gente posicionado, o fundo imobiliário é um papel, né, são investimentos que caíram no gosto do cliente, né, então ficou todo mundo, e agora, como é que a gente vai fazer, vai posicionar, vai sair, vai manter, e que bom que... Eu lembro que eu fiz um vídeo curtinho no mesmo dia, a gente postou nas redes sociais da RBR, até sugiro que quem tiver interesse, siga a gente no Instagram, no LinkedIn, tem podcast, tem bastante material que a gente está procurando divulgar para se aproximar, usando as ferramentas aí de mídia social para se aproximar dos investidores. Eu falei na época, olha, não faz nada agora, espera, é um projeto de lei, a única certeza que eu tinha naquele momento é que não ia passar daquele jeito, que muita coisa ia mudar. Se a isenção ia permanecer ou não, eu não podia afirmar. Mas o que eu sugeria na época, e acho que fica aqui o aprendizado, esses momentos de muita turbulência não é hora de fazer nada, na minha opinião. É hora de espera, respira. Também não é hora de vender, também não é hora de comprar, na minha opinião. Espera um pouco. Aí, com o tempo foi passando, a gente começou a fazer muito contato, participando de fóruns, política, associações de classe, começou a mostrar que esse negócio parecia que não ia passar mesmo. Eu lembro que eu fiz uma live semana passada e eu falei assim, hoje a minha opinião é a seguinte, as cotas caíram e não recuperaram tudo. Pega tudo que você quer colocar agora em fundo imobiliário, você quer colocar 100 fichas, bota metade, porque a cara, o cheiro é que esse negócio não vai passar e os preços vão recuperar. E já recuperou tudo. Então, tem que ter essa... Foi o que a gente fez nos fundos aqui, tá? A gente não saiu nem vendendo, nem comprando nada. O mercado não gosta de incerteza, né? Então, se você não sabe exatamente o que vai acontecer, ele vai se movimentando, mas o ideal é de fato, você esperar para ver o que vai acontecer, para tomar as decisões. Né? A chance de errar é muito grande, né? Quando a coisa acabou de acontecer. Então, eu acho que o melhor era ter esperado enfim, mas a notícia hoje foi muito positiva. Hoje eu vi o Paulo Guedes falando numa live que fundo imobiliário estava fora de pauta, então acho que ficou para trás essa aí. Segunda vez já, né? Dezembro de 2015, também teve esse barulho, era um projeto de lei, era uma reforma, era o Romero Jucá na época, as cotas caíram mais até do que essa vez, e era dezembro, era final de ano, eu lembro que a gente comprou bastante daquela vez e deu certo.
Dessa vez, de novo, foi um barulho e não foi para frente. Gustavo, antes de eu continuar com as perguntas aqui, para a gente seguir para o final, você tem mais algumas considerações, a falar alguma coisa? Sim, eu só queria que o Ricardo ali pudesse concluir ali. A gente estava falando um pouco sobre o mercado internacional, ele estava comentando sobre a precificação dos ativos também aqui, né? Comentou algumas vezes. Mas eu vi em uma das lives que ele fez também comentando sobre esses rates, e o próprio RBR, na casa de tem uma parte de participação fora, comentando sobre a precificação do esqueci o prédio lá do King Kong, como é que chama, Ricardo? O Empire State. Empire State, como é que esqueceu esse nome? Você comentando sobre o preço que ficou o Empire State naquele momento, que foi absurdamente barato, né? E você fez um comentário de como aquilo geraria uma oportunidade, como que nunca ia ficar vago aquele prédio, né? A gente tem esse olhar muito imobiliário para as coisas e esse jeito de falar, puta, quanto custa por metro quadrado? Porque isso é um jeito muito simples de você ver se está caro ou se está barato. E lá no ano passado, a gente, com esse sonho de ser uma gestora global, a gente sempre quis ter um fundo que investe nessas companhias imobiliárias americanas, que são os Real Estate Investment Trusts. E aí o mercado derreteu, a gente olhou para fora e a gente viu um prédio, que era o Empire State. O Empire State ele é uma companhia. São 14 prédios. O Empire State é o principal deles. Representa 60% dessa companhia chamada Empire State. E o Empire State estava sendo negociado, ano passado, a R$20 mil o metro quadrado. E aí você conversava com o analista lá de fora, falava, não, mas o mercado de escritório, agora é trabalho remoto, é home office, work from anywhere, acabou. Eu falei, gente, vocês podem me explicar o que vocês quiserem, mas o Empire State vale R$20 mil o metro quadrado, ele vale pelo menos R$40 mil o metro quadrado. Por que 40? Porque não é 20. Podemos ficar aqui explicando um monte de coisa, mas não tem como. Não tem como. Então, a gente comprou, a ação era negociada a R$5 e hoje está 12. E a gente não tem mais. A gente vendeu porque a gente reconhece que o mercado de escritórios vai passar por algumas dificuldades e eu acho que já está no preço. Hoje está lá mais de R$40 mil o metro e vendeu. A gente tem hoje um fundo, um fundo de ações, que está disponível na plataforma para investimento, que chama RBR REITs. Esse é o nome. Tem a versão cambial, exposta em câmbio, e a versão redeada, né? Travada na moeda, você fica sem o risco cambial. Então, o fundo, a versão exposta em câmbio completou 6 meses, agora em junho, rendeu 22%. Se você colocar lá o ranking dos melhores fundos do semestre, eu acho que vai ser o 5º ou o 6º, e o único fundo que aparece na plataforma como risco médio. Todos os outros são risco alto. Então, a gente está super... E o câmbio, e apesar da exposição cambial, pode falar, puta, mas o dólar subiu. Não, o dólar caiu. No semestre, o dólar caiu. Então, a gente rendeu 22% e ainda perdeu uns 2%, 3% pela moeda. Então, foi um bom, timing bom, e eu acho que a gente consegue dar um retorno médio de pelo menos 10% ao ano em dólar para esse portfólio nos próximos 2, 3 anos. Os Estados Unidos vai crescer muito, tem muita coisa boa lá para investir, muita coisa legal para investir lá. Falou do Empire State, mas tem vários segmentos, tem muita coisa de residencial, tem varejo, tem shopping, tem galpão, tem data center, que não tem aqui no Brasil, tem torre de celular, é um mercado, tem companhias imobiliárias lá que só operam torre de celular, loteamento, até cassino tem, a gente não investe, mas tem um monte de coisa lá. Você fechou, sem dúvida, é uma grande diversificação, né? Tanto o dólar como, igual você comentou, o dólar está caindo, abriu o gráfico agora para fechar, a última data, né? 9/7. Então, desde o início, 9/7, que o início foi bem no primeiro dia do ano, né? Esse dolarizado ali.
34% nesse ano, né? Até 9/7. Então, sem dúvida, é uma grande oportunidade para diversificação também. Mas, assim, queria voltar para cá ali, que ela tem mais algumas perguntas para ali também do chat. Obrigado, Cá. O papo tá bom e aí começa um assunto e emenda em outro e assim mesmo. E quando vê, a gente está falando do mercado internacional, que concordo, tem muitas oportunidades, não só para fundos imobiliários, para os imóveis, né? Mas a gente percebe aí um movimento grande em relação aos investimentos. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que é bem em relação a como vocês pensaram, né, numa estratégia específica aqui de um investimento. Então, para o Ricardo, deixa eu ver quem fez a pergunta, foi o Luca. Como foi o movimento, né, por exemplo, no multi-estratégia de aumento de posição em CRIs e cotas de FII, da escolha dos papéis, né? Qual foi esse racional que você teve por trás do portfólio, considerando o provável aumento da taxa de juros e a inflação da época? Como vocês olharam esse rating dos papéis em meio à pandemia? Você falou um pouco já sobre como vocês fizeram essas considerações, o que vocês avaliaram, mas ele perguntou novamente, acho que para a gente falar um pouco, explorar um pouco mais. Legal. Ótima pergunta. Ótima pergunta. A gente abre todos os fundos de papel que a gente gosta, a gente abre papel a papel, a gente entende operação por operação e a gente fala assim, quanto vale essa operação? Essa operação deveria estar remunerando a CDI mais 4. Legal. E a gente faz isso para todo o portfólio. E aí a gente olha e fala, esse fundo aqui deveria ter um portfólio rendendo CDI mais 4. Muito bem. A cota dele, suponha, não está sendo negociado a 100, está sendo negociado a 80. Então, o portfólio que a gente está comprando, ele tem um deságio. Ou seja, eu não estou tendo um retorno, se eu comprar 80, eu não estou tendo um retorno de CDI mais 4, eu estou tendo um retorno de CDI mais 8. Está muito barato. Essas operações normalmente não têm rating. É tudo mercado privado, operações pequenas, originadas muitas vezes dentro pela própria gestora. Não é um papel que fica disponível na XP para todo investidor entrar. 90% do que a gente investe é só a gente que investe, a operação que a gente originou. E os outros gestores também têm uma boa capacidade, alguns deles, de originação. Então, a gente vai olhando papel por papel e calcula qual que é o retorno esperado desse fundo, dado o preço da cota que ele tem no mercado, seja CDI ou seja inflação. E a gente também no Multi-Estratégia investe direto em CRI. Hoje a gente tem uns 20% do portfólio investido direto em CRI. A gente fez uma oferta em janeiro, que a gente levantou 400 milhões de reais, 200 milhões de reais foi direto para CRI. Então, muito da nossa originação que vai para os nossos fundos de papel também vai para o fundo Multi-Estratégia. Então, não sei se acho que eu respondi aí o racional, né? E quando a gente tem assim bons portfólio de crédito, renda fixa, que a gente consegue ter 10, 12, 15% ao ano, a gente fala assim, putz, se eu consigo 15% ao ano em renda fixa, por que eu vou para tijolo? Sim. Eu não vou correr risco em tijolo, vou para tijolo se o tijolo estiver me dando 20. Aí vale a pena, porque tijolo tem mais risco, renda fixa tem menos risco, né? Uma renda fixa bem estruturada, com bastante garantia, bem localizada. Então, a gente faz essa análise muito minuciosa para a tomada de decisão. É isso. Obrigada. Respondeu. Nunca agradeceu aqui, ficou todo feliz. Eu acho que respondeu bem. Eu estou dando mais uma olhadinha aqui. As perguntas você explanou bem, né? A gente falou bastante sobre a taxa de juros, sobre os riscos, a forma como você enxergou esse momento, né? Que não era ficou um momento de não vender, não comprar, esperar sair as informações da tributação. Então, a gente falou bastante sobre o assunto. Eu acho que de perguntas aqui a gente encerra, né? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, dá tempo ainda, hein, pessoal? A gente tem mais alguma... Teve a pergunta da Jade, a Jade fez lá em cima, perguntando sobre o IGPM.
Se o GPM vai ser repassado ou não, né? Isso. Exatamente. Ó, a gente, na média, tem repassado... Cara, esse aqui é muito... a média é que nem cabeça na geladeira e pé no fogão, sabe? Assim, o mercado imobiliário ele é tão grande que é difícil falar de uma média, mas eu vou tentar generalizar. De um modo geral, a gente tem repassado IPCA, que dá próximo... A gente tem repassado 10% ao ano nos contratos, e a parte do 10 para o 25, para o 30, depende de onde GPM dá em 12 meses, a gente converte isso em multa caso o inquilino saia. Esse é o padrão. Beleza, ó, não te repasso GPM, beleza, eu te repasso IPCA, mas se você sair, você me paga essa diferença. Então, o teu contrato ficou mais forte, mais protegido de uma eventual vacância. O inquilino vai pensar ainda mais antes de sair, porque agora ele tem uma multa, que é essa diferença do IPCA para o IGPM. Isso eu acho que é o trabalho de uma gestão profissional. Acho difícil um investidor, pessoa física, normalmente fazer isso. E agora, nossos imóveis normalmente são bons imóveis, são os imóveis que a gente tem esse poder de barganha para conseguir repassar pelo menos IPCA. Teve casos que a gente repassou IGPM full, mas teve, e também teve caso que a gente não repassou nada. Foi bem raro, foi um imóvel no Rio de Janeiro que a gente não repassou nem inflação, porque é um mercado completamente diferente, tá? Muito bom. Acho que respondemos, né, todas as perguntas agora, com a pergunta da Jade. Desculpa, Jade, eu me passei aqui. Eu estou acompanhando para não ser repetitiva, viu, Ricardo? Porque durante a nossa conversa você já foi respondendo algumas perguntas aqui, mas a gente teve bastante participação. O assunto foi interessante aqui, o pessoal gostou muito. Gustavo, tem alguma coisa para falar para a gente seguir para o encerramento? Não, era isso mesmo. Queridos, então, muito obrigada. Gustavo, incrível aqui na condução, as perguntas bem pertinentes. Ricardo, nem se fala, né? Foi um aprendizado, foi um prazer conversar com você nessa noite aqui, muita coisa boa, né? De pessoas que estão vivendo isso, né? Vive isso todos os dias para nos ajudar e ter opções para o cliente e movimentar o mercado. Então, eu agradeço muito a participação de todos, né? Principalmente sua, que se disponibilizou aqui para conversar com a gente. Quer fazer alguma consideração final antes de eu encerrar? Só agradecer para a gente. Eu sempre gosto de falar que isso para a gente que agradece, porque é uma oportunidade de explicar como a gente pensa, o que a gente está fazendo. É muito bom explicar quando as coisas vão bem e quando as coisas não vão bem. As cotas caíram, sofreram. A gente explicar como a gente pensa é uma forma da gente estar mais perto desses 200 e tantos mil investidores. Eu agradeço, conta com a gente, comigo, com a RBR, sempre que vocês precisarem. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Legal. Pessoal, não deixem de curtir as nossas redes sociais, Agnos Investimento, de seguir a RBR aqui, muito obrigado, tem bons investimentos também para acompanhar. E curtir nosso canal e seguir nosso canal Agnos Plus, que daqui para frente a gente, nós teremos, na verdade, lives semanais com outros assuntos, podcast diário. Hoje a Fernanda Granato já subiu o fechamento do mercado. Quem não conseguiu ouvir, né, escutar, porque ele estava aqui na live, entra lá, escuta um pouquinho. Amanhã tem mais com Fabinho Castellucci. E muito obrigado. Nos sigam nas redes sociais e nos acompanhem aqui na Agnos Plus. Obrigado, Ricardo. Tchau, boa noite. Valeu. Obrigado para todos vocês. Tchau, tchau.